Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigada, né, por disponibilizar um tempinho aí para a gente. Hoje nós vamos falar da nossa etapa 4. Vamos conhecer formas de testagem. Hoje na verdade, a gente vai dar uma pincelada, né, no sprint que vai ter aí na próxima semana com a nossa gestora, para saber os tipos de prototipagem, né? O que é prototipagem, para quem não conhece. E hoje a nossa agendinha vai ser rápida, né? Até porque também não tem muitos motivos para se estender tanto. O assunto mesmo é só para a gente estar conhecendo mais um pouquinho. E a nossa agendinha do dia hoje, eu vou pedir a gentileza que cada um se apresente, tá? Vocês vão saber o que são protótipos. Nós vamos apresentar um banco de protótipos, né, que já foram empresários que passaram pelo o ALI, né, o programa ALI, na verdade o Brasil Mais, CNPq, que foram os outros ciclos passados, e lá vocês vão poder ter uma ideia de prototipagem, né, dentro do contexto das ações que vocês colocaram como prioridade, tá bom? Eu vou pedir, por gentileza, que cada um fale seu nome, o nome da empresa e a localidade. Por favor. Pode falar, Humberto. Tá, meu nome é Humberto, a minha empresa chama Futurum e a localidade é São Paulo, Campo Belo. Seu Guimarães. Seu Guimarães. Estão me ouvindo? Ele está baixo, né? Então, meu nome é Marcelo Guimarães, sou proprietário da Giftify, uma empresa de fornecimento e personalização de brindes corporativos. Fico em São Paulo. Karen. Olá, boa tarde. Meu nome é Karen. A minha empresa é Influa, consultoria empreendedora, e moro hoje em Garopaba, mas a ideia é não ter um lugar fixo para morar. Juliana, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana, eu sou advogada e minha empresa chama Juliana Washington Sociedade Individual de Advocacia, está localizada em Embu das Artes. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar, saber, né, conhecer o que é um protótipo. Na verdade, um protótipo é uma viabilidade técnica por meio de feedbacks dos clientes. O que seria uma viabilidade técnica? Na verdade, é como se fosse assim, nós lá no primeiro ciclo, né, que a gente fez, na verdade, primeira etapa do nosso ciclo, a gente fez os levantamentos para saber que tipo de mensuração estava a empresa, se ela operava com tecnologia, se seguia indicadores. Na segunda etapa, a gente entrou com os radares, né? Priorizando algumas coisas referente problemas, né? O que vocês achavam que era uma causa de insucesso para a empresa, o que vocês queriam priorizar emergencialmente para fazer o levantamento de aumento de faturamento e produtividade, né? E nessa ação que a gente, né, colocou como prioridade ali, a gente vai ter que tornar como uma coisa palpável, uma coisa concreta. Ou seja, a gente vai ter que, através, né, dos protótipos, eu vou mostrar para vocês os tipos e modelos que existem, transformar em uma coisa que as pessoas consigam ver, que vocês consigam fazer uma testagem antes de aprimorar, antes de inserir no negócio de vocês. Porque tudo que a gente contrata, ela tem um custo, né? Ou a gente contrata um sistema, ou a gente contrata, compra, né, uma nova embalagem, faz um modelo de entrega, de negócio diferenciado. Mas a gente precisa saber se vai dar certo, antes de, né, enfiar os pés pelas mãos, às vezes um investimento alto, né? O que
prototipagem faz? A prototipagem é um test drive, né, com os recursos próprios, né, sem exigir muito, digo em valores, né, para poder vocês testarem sem custo muito alto, tá? Para saber se vai ser bem sucedido ou não. Então, o que a gente orienta, tá, com a prototipagem? A prototipagem acelera o processo de aprendizagem em relação à solução, tá bom? Pode passar, por favor, Kátia. Como a gente pode prototipar? Existem várias técnicas, tá? Existem as técnicas de desenho, né, que é uma visualização gráfica com infinitas possibilidades. É uma opção mais simples, tá? Que envolve menos recursos. E as etapas sugeridas são: escolha o tipo de desenho, e aonde será feito, né? Anota todos os detalhes, as diferentes interações com os serviços e faz uma relação entre etapas. Então, assim, inicia com um desenho, por exemplo, um aplicativo, né? Você vai inserir um aplicativo dentro da sua empresa. Então, você pode fazer um desenho de um celular, mencionando a habilidade que vai te ajudar ali no aplicativo e coisas desse tipo, tá? Eu não vou entrar em critérios individuais, porque, assim, senão a gente vai se estender, eu vou ficar 1 hora falando e vai ficar até cansativo, né? Mas a outra técnica que a gente também tem é a técnica por vídeo, tá? Que, na minha opinião, eu acredito que seja mais simplificada e a mais rápida, até porque o vídeo não precisa ser um vídeo estendido, né? Um vídeo aí de duração máxima de 2 a 3 minutos já consegue ter uma devolutiva bem bacana, até porque você consegue fazer uma simulação, né? E, enfim, dá para você simular várias coisas. Então, não necessariamente você vai aplicar um produto, uma mão de obra física ali. Por exemplo, você implantou um sistema, um fluxograma operacional na sua empresa. Então, através de um vídeo, você consegue fazer essa simulação, colocando 2 pessoas para fazer o papel ou de gerente ou de funcionário, né? E assim você consegue dar as prioridades e saber se foi bem sucedido ou não, tá bom? Também existe a parte de simulações, tá? A simulação, ela consegue colocar um alto grau de realismo, né? Então, essa opção, ela pode ser escolhida quando 100% da solução é encenada, né? Então, as etapas sugeridas são separar um novo serviço ou produtos em etapas, escolher uma pessoa para fazer a encenação, é muito parecida também com o vídeo, né? E faz a demonstração do produto, de como se realmente vocês já estivessem utilizando o serviço ou o produto, tá bom? Então, pessoal, a Raquel mostrou para a gente aí os tipos, né? Então, a gente vai ver aqui na prática mais ou menos como funciona. Então, um desenho, ele pode ser digital, ele pode ser no lápis, né? O formato mais fácil e mais prático, barato, né? O protótipo, ele não é para ser caro, não requer grandes investimentos, e você pode estar fazendo com o que você tiver aí. Né? Um exemplo pode ser o lápis, né? Que nem a gente falou, pode ser aqui através de um site, pode ser através de um aplicativo no seu celular, tem vários aplicativos que te dá isso, pode ser através de um organograma, né? Você pode fazer aqui o desenho dos processos que você tem que passar, incluir talvez processos que não tenha, né? E para poder ter aí um mapeamento do que precisa no seu processo, né? Aqui o fluxograma, organograma, né? Aqui início, receber pedido, cliente, e aí o processo ele vai caminhando e você consegue organizar, incluir ou tirar alguma coisa. Então, o desenho ele também pode ser dessa forma, né? Que nem o Sebrae, ele menciona um escritor, né? Que foi cliente nosso. O escritor, ele tinha 4 capas para o livro dele, né? Os designers entregaram para ele 4 capas. E ele ficou muito em dúvida, que capa que eu vou escolher, né? Então, um gostava mais de um, outro do outro. Aí ele teve a ideia, né? Eu vou vou fazer um pré-lançamento, né? Um lançamento, uma pré-venda, e vou colocar os 4.
E nesses 4 a gente vai ver o que o cliente vai escolher. Porque, na verdade, a opinião do cliente é o que conta, né? Não o seu gosto pessoal, né? Aí foi escolhido uma capa, né? Vocês devem estar perguntando se foi a que ele escolheu. Não, não foi. Foi uma capa sem ser a que ele achava, sem ser a opinião dele. Então, ele usou a opinião do cliente. Então, a prototipagem do desenho, você também pode escolher algumas e fazer testes, né? Aí tem a testagem. Aí entra os seus colaboradores ou cliente, depende do que você quer prototipar, né? Produtos, né? Nesse caso, tem aí o descascador de legumes, né? Então, vamos fazer o descascador de legumes, né? Então, tem que passar por um teste, né? Se você vai vender um produto, ou vai fabricar, ou você vai vender o produto, você tem que saber o que você está vendendo, né? Você tem que saber, vou vender o descascador de batata. Bonitinho ele, né? Moderno, né? Será que ele funciona? Vamos pôr em prática. Vamos passar, vamos, mãe, usa, esposa, filho, vizinho, e cada um dá seu feedback. Segurou bem, ele escorregava, cortava direito. Então, mesmo que não seja a sua fabricação, mas seja a sua venda, você tem que ter também uma preocupação se o seu cliente vai estar confortável em usar aquele produto, né? Aqui, tá vendo, aquele aparelhinho, né, aquele equipamento de levantar o computador, até para ajudar na circulação, né, do aquecimento, né. Ó, esse protótipo, ele foi feito com uma caixa de pizza, então não precisa grandes coisas, assim, é saber se funciona, né. As embalagens, né, também tem uma historinha para as embalagens, de um empresário que vende comida, né? Vende lanche. O que ele fez? Ele bolou uma caixinha, né? Com o que ele tinha ali, colocou o seu produto dentro e mandou o motoboy andar com ele, porque de repente aqui na minha mesa funciona super bem, mas quando põe ali naquele espaço lá do motoboy, passa por buraco, e vira, e faz curva, e freia. Então, ali tem um processo de balançar, então ele queria saber como o produto dele chegaria até o cliente, né? Então, isso também é importante, né? Não adianta a comida ser uma delícia, ser tudo bacana, você põe numa embalagem e a embalagem não aguenta, né, o buraco, o freio. A gente sabe, né? A gente pede comida. Quantas vezes a pizza não chega, o queijo de uma parte da pizza não invade o outro sabor? Várias vezes, né? Muitos não veem isso, só que eu também já pedi uma pizza, que o que o pizzaiolo fazia? Ele colocava uma bordinha entre a diferença dos sabores, uma bordinha de massa. Eu achei fantástico. Nunca mais vi isso. Só numa pizzaria que eu comprei que eu vi esse tipo de coisa, né? Então, é o empresário, né? É o vendedor preocupado com a satisfação do seu cliente. Aqui também, né, fala dos pratos, a disposição do prato, né? O que é melhor colocar. Então, é bem interessante isso. Ó, aqui é uma maquete, né? Então, a maquete ela é importante para ver o quê? Medidas, né? Para ver se vai ficar certinho, se as medidas elas estão proporcionais ao que você quer. Então, é importante se fazer uma maquete. A maquete também é usada numa planta, para estar vendo, de repente, a disposição, né? Não só dos móveis da casa, né? Mas sim também da logística do escritório, né? Por onde o funcionário vai ficar, vai entrar cliente, onde ele vai passar, onde é o banheiro. Então, tudo tem que ter aquela conversa, né? As coisas elas têm que fluir. E o protótipo ele traz para a gente essa possibilidade. Vídeo.
Ó, vídeo é bem legal também, como a Raquel falou. Aqui tem um QR Code, né? Quem quiser escanear para assistir, a gente não vai passar aqui para não se estender, mas a Aline também vai colocar lá no chat, né, Aline? Sim, Aline? vou colocar. Tá. Eu tô aqui, vou colocar. Então, e o que é esse vídeo é do quê? Né? Todos já ouviram falar da Amazon, né? Então, há muita reclamação que a plataforma da Amazon não tem uma fluidez que nem tem as outras. Então, esse vídeo simula, né? É só uma simulação de uma plataforma que tem mais fluidez, né? Então, ali é todo um processo bem interessante de acompanhar. Quando vocês puderem, vocês vejam. Então, aqui é a simulação, né? Também pode ser feito dessa forma, né? Os protótipos, né? Pode ser nesses papeizinhos, né? Pode ser em isopor, ou seja, né? Você vai trabalhar com a forma mais prática dentro do que você tiver naquele momento, tá? E esse aqui é um vídeo também, que a Aline vai colocar lá no chat, de uma empresa muito conhecida, né? É um vídeo do McDonald's. Logo no começo, tá? Isso é verdade. Logo no começo, que eles tinham que fazer a logística, né? Dos lanches, como que ia se montar, como que ia ser tudo, como que ia funcionar. Vários empresários, cada um tinha uma ideia, um queria X, o outro queria Y, e ficava aquela doideira. Aí o que eles fizeram? Foram numa quadra, né, numa quadra de esporte, e prototiparam, né? Fizeram a simulação de todo o processo. E teve muito, e refizeram, e refizeram, e refizeram, foram várias vezes, até eles chegarem num consenso. Então, é muito legal assistir, é um aprendizado, tá? Para saber que as coisas grandes, elas também começam da mesma forma que uma pequena, né? Ela tem que ter organização, ela tem que ser pensada e ela tem que ser melhorada, sempre, né? Sempre tem um jeito de melhorar. Esses são algumas sugestões, né, de ferramentas gratuitas, né? Então, alguns aplicativos que ajudam aí. Muita gente conhece o Canva, InShot e por aí vai. Cada um tem uma forma de prototipagem, tá? Então, é uma sugestão para poder abrir, né? É só colocar no Google esses nomes e vocês vão abrir e são fáceis de lidar. Nós temos também, aqui tem o QR Code, a Aline também vai colocar no chat um link, tá? Esse é um banco de protótipos, tá? Esse banco, ele é real, tá? Ele é real, são pessoas com os seus negócios, né, que prototiparam e que tiveram sucesso, e tem vários ramos, né? Então, tem comercialização, capacitação de equipe, comunicação interna. Então, tem vários assuntos, marketing digital, marketing e divulgação. Então, é show de bola entrar e se reconheça aí algum tema, tá? Entre e veja. Isso é, na verdade, experiência do outro, né, do outro empresário, que vocês podem, de alguma forma, absorver alguma coisa útil no negócio de vocês. Tá? Então, é muito bacana isso. Tá, então aqui é você, Raquel? Sou Você, eu, Aline? Kátia. Tá bom, Isso. querida. Então, vamos lá. Após a definição do tipo de protótipo a ser desenvolvido, é importante identificar os responsáveis por essa ação. Então, quais ações estão envolvidas na prototipagem e quem será o responsável por executá-las? Pessoal, só para lembrar que a lista de chamada não, a lista de presença, né?
está no chat e eu estou procurando o link para mandar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Para colocar o protótipo em ação, aqui são exemplos, tá? É um exemplo da participação de 3 pessoas, que é aquela que vai botar a mão na massa, aquela que vai coordenar o processo e aquela que vai registrar o processo de aprendizagem. Pode passar, Kátia. Precisa das 3 pessoas? Não, não precisa. Até mesmo porque, muitas vezes, o processo, o protótipo, ele tem muito a ver com processos internos de uma empresa. Não necessariamente vai ser feito com um cliente. Pode passar, Kátia. Aqui a gente tem algumas dicas para prototipagem, que é: não existe nada que não possa ser prototipado. Não se apaixone demasiadamente pelo protótipo, que às vezes você acha aquela ideia tão genial, tão incrível, mas na prática, ou às vezes para o seu negócio, ela não é viável, ela não funciona, ela não atende à sua necessidade. Veja sempre com os olhos do cliente, isso é muito importante, ou com o funcionário, dependendo da situação, tá? Lembre sempre do objetivo e se atenha aos detalhes, isso é muito importante, porque às vezes você se pega em uma situação e não esquece de olhar os detalhes, até mesmo para não cometer os mesmos erros. Se houver a necessidade, volte e refaça quantas vezes forem necessário. Sim, porque muitas vezes você já pode deixar o protótipo pronto, mas você lembra que se colocar aquilo ou fazer desta forma, vai ficar melhor. Então, refaça quantas vezes for necessário. Pode passar. Aqui nós temos uma atividade em grupo, mas eu sei como os pessoal assim, tá com friozinho de São Paulo, não sei se alguém vai querer participar, que a ideia aqui é o seguinte: na etapa 2, foram numerados, vocês trouxeram os problemas que vocês têm em questão e foi escolhido um para que seja elaborado um protótipo. Alguém aqui, como posso falar? Me ajude aí, Raquel. Gostaria de trazer o seu problema e a sua ideia de protótipo para que a gente possa discutir? Não discutir assim, quem sabe daqui você leve uma ideia diferente. Falei assim, olha, não tinha pensado nisso, faz sentido. Alguém gostaria de se manifestar? Na verdade é um convite, né? Exatamente. É um convite. Não precisa necessariamente ser o seu problema priorizado. Exato, boa Não ideia. precisa. Pode ser qualquer um problema que você tenha na sua empresa, que nem ontem nós tivemos a etapa 4, né? E a gente colocou um problema de um call center. Aí as pessoas começaram a falar sobre isso, né? Foi bem legal. Né? Foi bem legal, né? Aí, se vocês quiserem colocar, né, trazer alguma coisa que vocês têm dificuldade para os outros darem pitaco. Lembrando que pode se tornar um protótipo, hein, gente? Indiferente de ser ações né, físicas ou ações mesmo de gestão, tudo se torna um protótipo. Tudo é prototipado. Às vezes de divulgação, alguém de vocês tem problema de divulgar o próprio negócio? Que isso às vezes é bem comum. Isso, marketing. Como é que eu faço para divulgar meu negócio? Como é que vocês estão? Quais as plataformas que vocês estão? Gente, posso falar? Não é exatamente um problema que a gente já colocou, mas é um problema que eu vejo que agora é um pouco de prioridade na minha empresa. Eu estou fazendo algumas parcerias com outras empresas e ainda não achei um meio para a gente entender como isso funcionaria financeiramente. E é isso. Em que sentido, assim? Por exemplo, hoje a gente faz uma consultoria, somos 4 consultores, a gente atua em algumas frentes, e eu senti a necessidade de trazer algumas pessoas, como mídia social, gestores de tráfego, e eu estou ainda fazendo esses contatos para entender quem são eles e em quais clientes eles se adequam. Então eu quero
fazer parceria com vários, e entender como funcionaria essa parceria financeira, né? Porque eles já têm a empresa deles e viria junto nessa frente de consultoria. Entendi. Essa parte de tráfego, você se refere àquele marketing de tráfego no Google? É marketing digital, isso. Entendi. Mas é que assim, para mim ainda aí a sua dúvida, o seu problema é o quê? Você agregar isso para a divulgação da sua empresa ou você trabalha em parceria com esse pessoal? Sim, também seria essa nova parceria, né? De trabalhar com mais frentes, mas não com consultores, mas com empresas parceiras, né? Como o cliente enxergaria isso? Olha, eu sei que o dependendo da. Assim, eu vou falar, tá, gente? Já... Deixa Assim, eles, ver se eles querem opinar antes. Juliana, Calma, pessoal. Guimarães, um de cada vez. Humberto. Vocês entenderam a pergunta da Karen? Seu Humberto, Marcelo, Juliana, vocês entenderam? Mais ou menos, não entendi como é que ela vai precificar isso, não sei se essa é a dúvida. Pode responder, Sim, Karen. é uma delas. Uma delas é como eu vou precificar isso para também não encarecer tanto no cliente. E também eu acho que para não trazer uma desvalorização da empresa que já tinha um valor e só pela minha indicação eu ganhar isso de alguma forma, entender melhor, né, como eu faria essa parceria. Um belo protótipo, hein? Cadê? Ninguém se manifesta? Vai lá, Aline, que você estava falando. Vamos lá. Então, assim, suponho eu, tá? Eu não conheço, com base no que você falou, vamos supor, na parte de precificação, talvez você precise, se você não conhece, é um produto novo, talvez seja interessante fazer uma pesquisa de mercado para ver como é que funciona. Uhum. Eu sei que tráfego, dependendo da empresa que se trabalha, traz muito resultado. Só que muitas vezes o problema do tráfego da parte do Google é que ele sempre vai aumentando o valor. Às vezes você pode começar pequenininho, fazendo os testes, marcando lá a empresa no Google, com essas coisas básicas, tanto que o Sebrae tem essa parte, né? Essa parte desse marketing digital. Assim, aos pouquinhos, para ver como é que funciona. Mas o interessante no seu caso é fazer uma pesquisa de mercado. Uhum. Na parte de precificação. Mais Sim. alguém, gente? É que, na verdade, o marketing digital ele acaba sendo muito rico, né? O Google é o mestre, não tem jeito. É a fonte onde você consegue pesquisar pelo endereço mais próximo. Então, assim, na minha opinião, é a parte mais rica do marketing digital é o Google. É claro que hoje o marketing digital ele se expandiu de uma tal forma que hoje você encontra muitas empresas. Digo até pela Juliana, que ela me mostrou uma empresa que ela já utiliza como marketing digital, que eu não conhecia. Então, as pessoas pesquisam, colocam lá um índice de pesquisa como se fosse no Google, por exemplo, no caso dela, pesquisar advogado. Às vezes você coloca advogado civil, pelo cash de moedas que você investe, se eu estiver errada, Juliana, me corrija, você entra como primeiro lá em cima, entendeu? É um leilão, né? O Google é um leilão. Quem paga mais, aparece mais. Isso. Exatamente. Não Fora que tem aquele perímetro de busca, não né? é o Google a ferramenta, uma das ferramentas que ela utiliza. Ela também utiliza o Google, mas ela tem uma outra ferramenta que ela utiliza. Eu acredito que é um aplicativo, não tenho certeza, mas ela conseguiu adquirir uma base de clientes também bastante retorno através dessa plataforma. Então, você investe moedinhas, né? A R$100 você compra X moedas. Então, quanto mais moeda, mais leque de investimento, mais você aparece também. Ah, que legal. Qual seria esse? Ju, me ajuda, eu não lembro o nome. Ela está falando do aplicativo que eu tenho, que é para captação de clientes, e ele se chama Ninjas.
Quando você busca no Google, Como? É que falhou aqui. Get Ninja. Get Ninja? Isso, quando você busca no Google, preciso de advogado, o Get Ninja sozinho, ele é o primeiro que aparece. Ele mostra, assim, que tem, que se você se cadastrar e colocar o seu caso, você receberá o orçamento de 3 advogados gratuitamente. Então, quando você entra como profissional, você compra as moedas e libera os clientes que potencialmente você gostaria de atender, já sabendo previamente qual é o problema daquele cliente. Entendeu? Ah, que legal. Interessante. Gostei. Uma boa ideia, bem interessante. Tem Ai, deixa eu vários, né? falar uma coisa para Juliana. Eu sou de Embu das Artes. Eu fiquei até emocionada. Falei, gente, ela é do Embu. Que legal. Que legal. E Embu das Artes, tá, gente? Última E o- visita que eu fiz a Juliana. Ah, que legal. E o meu pai tem uma empresa de brindes há 21 anos no Embu. Tem uma pessoa que também tem empresa de brindes, né? Marcelo, É Ele tem isso. várias máquinas de laser, ele tem várias, dá para Aham. trocar bastante. Legal. Olá, pessoal. Muito Brinde bom. para final de ano, hein? Juliana, Humberto. Pois é. não, e se de repente você estiver muito preocupado e bater seu carro, você leva aonde? Aonde, Humberto? Aí é sacanagem com o pessoal, né? Não, é um Mas momento de network. A é isso funilaria do Beto é fantástica no Campo Belo. E é tudo É. zona sul. Menos Mas Gente, a aí gente também está aberto para vocês divulgarem a empresa de vocês. Essa Sim. troca de informações entre os Que empresários é legal. fundamental, tá? Inclusive, a gente utiliza mesmo para isso. Ontem foi uma troca de Exato. WhatsApps lá. Então, né, às vezes a gente não sabe a necessidade, mas de repente precisem aí de uma advogada, a doutora Juliana está aí. E também Todo mundo vai precisar de um advogado na vida. Para casar, para separar, para alguma coisa. Sim. E também mandar um brinde corporativo. E assim, não precisa bater o carro, gente, é brincadeira, pode ser aquele risquinho chato. Não, Então, o que vamos for a lá. nível de estética automotiva, a gente faz por aqui. Ah, que legal. Então, pronto. Mais alguma ideia? Podemos dar continuidade? Então, vamos lá, Kátia. Então, vamos lá. Apresentação da testagem e validação da solução. Então, você já escolheu o seu protótipo, já colocou em ação. Então, aí você vai fazer a testagem, aplicar a solução, né, que é o protótipo, e verificar os resultados, para ver se realmente resolveu o seu problema. Aí, em seguida, vem a validação. Conhecer a opinião dos clientes sobre o protótipo da solução. Então, você vai colocar ele em prática, vai colocar ele em ação, e depois você vai validar se ele, de fato, foi eficiente ou não. E isso aqui se refere para uma situação externa, mas ela também pode ser interna, que depois você vai fazer o quê? Um feedback com seus empregados, com seus funcionários, se de fato a melhoria que foi implantada dentro da empresa trouxe um resultado. Pode passar, Kátia. Então, aqui tem o entrevistador, aqui tem muito a ver com a parte mais externa, né? Quem definirá as perguntas para executar a entrevista. Então, basicamente, aqui é tudo uma forma, uma regrinha, um plano, uma direção de como você fazer o levantamento se o protótipo implantado teve um resultado. Você vai colher, você vai mensurar se foi eficiente ou não. Então, o entrevistador é quem? Quem definirá as perguntas e executará a entrevista. Tem o cliente, que é aquele que vai participar, que às vezes você vai começar com um nicho, vai começar com, vamos supor que seja como eu falei ontem, produtos veganos. Então, vou começar com um pessoal que seja vegano. Vamos pegar uns 5 para ver se de fato o produto que eu implantei trouxe um resultado, que tem os clientes e o escrevente registrar aprendizados e identificar padrões nas respostas. Certo? Pode passar, Kátia. Lembrando sempre que as perguntas é importante que elas sejam abertas, que não fique no sim ou no não, porque no sim, não, você não vai ter maiores informações sobre o protótipo, sobre o que de fato você precisa saber se deu resultado. Pode passar, Kátia.
Então, aqui tem as perguntas de contextualização, as perguntas de contextualização, ela tem muito a ver com o perfil do cliente. O produto, ele foi designado para que determinada idade? Qual a localidade? É uma forma, muitas vezes, de você, como eu posso dizer, assim, de uma forma didática e simples. Porque muitas vezes é como se fosse uma pesquisa de mercado. Então, você vai notar o quê? A idade do pessoal que testou, até mesmo para você encontrar, vamos supor, o jovem não gostou desse produto, mas as crianças sim. Não, teve a maior adesão com o pessoal da terceira idade. Nesse sentido, né? Em perguntas intermediárias, entender se o entrevistado é familiarizado com alguma atividade relacionada ao protótipo. Perguntas e orientações do teste, orientar o cliente a executar uma atividade teste do protótipo, né? O teste, perguntas sobre o teste do protótipo em si, se ele gostou, se está aprovado, tem muito a ver com o protótipo. E perguntas consolidadoras, revisar pontos importantes. Então, aqui, as consolidadoras é a conclusão, que aí você vai fazer o levantamento de toda essa entrevista, de todas essas perguntas, e, de fato, verificar se o protótipo valeu a pena ou não. Nesse meio tempo, podem vir outras ideias. Aquilo que eu falei um pouquinho antes. Olha, vamos fazer dessa forma. Não, se a gente melhorar isso, talvez vai ter muita adesão. E se houver a necessidade, começa tudo novamente. Pode passar, Kátia. E aqui seria mais novamente, né, um outro bate-papo, né, uma atividade em grupo, de alguém expor um problema. Pode ser. Um problema em questão, como a gente tinha feito com a Karen. Mas estou vendo que está todo mundo assim com sono, cansadinho. Então, a gente pode encerrar por aqui. Pessoal, alguma dúvida? Humberto? Não, tô Juliana, tranquilo. Guimarães, Karen. Tem dúvidas? Assim, eu estou fazendo... Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Eu sempre estou assim, porque meu fone está muito ruim. Mas o que eu estou pensando aqui é fazer o paralelo de tudo isso que vocês estão explicando sobre a prototipagem com o item que a gente determinou, eu e a Kátia lá na minha... Então, por exemplo, o meu especificamente é precificação, tá? Precificação dos meus produtos e tudo mais. Então, assim, a gente agora vai... a minha grande dúvida é como que vai se dar essa prototipagem em cima de um problema. Porque, assim, protótipo, a gente sempre pensa em produto, né? Vou construir alguma coisa que seja um teste, né, para eu fazer, tá? Realmente protótipo, né? Alguma coisa que... Aí sim, vou perguntar... Palpável, né? Algo Exato, palpável. alguma coisa física que eu vou mostrar para os clientes, o que você acha e tudo mais, fazer como se fosse uma pesquisa com os clientes. O que eu estou pensando aqui, ainda estou até para chegar em alguma conclusão, é como fazer uma prototipagem em cima de um problema, como o meu de precificação. Eu acho que os próximos passos vão dizer como é que vai ser. Qual seria esse produto? É verdade. E na verdade, a precificação é de forma geral com os meus produtos, tá? Com os meus itens de personalização. Então, por exemplo, eu faço canecas personalizadas, tá? Sim. E aí, o que a gente comentou é, será que meu preço está adequado? Será que eu estou competitivo perante a concorrência? Então, assim, então é muito mais uma definições, né, de como está o produto, do que propriamente fazer uma pesquisa, assim, criar alguma coisa nova, um protótipo para mostrar para o cliente. então, Às vezes você precisa fazer uma pesquisa de mercado com as concorrentes. Pode falar, Karen. Sim. Eu queria saber como que você vende esses brindes. Essa caneca é unitário ou você vende... Pode ser unitária, tá? Ou em quantidades. Na verdade, a forma de venda, né,
é muito assim, não tenho divulgação por rede social. Por qual Acaba meio você sendo vende? muito no boca a boca. Eu vendi brindes muitos anos, eu atendia só agências de publicidade. É um cliente muito potencial para mim. Hoje meu pai ainda atende, ele está 21 anos dentro dessas agências. Aham. Quando eu trabalhava com brindes, eu partia de um princípio que um produto, mesmo que fosse uma camiseta, eu não podia vender por menos de R$500. Porque para provar aquela camiseta, aquele cliente é tão exigente que eu teria que fazer a camiseta, uma amostra, Aham. fazer um layout, pagar um motoboy ou ir até o lugar. Então, quando a gente faturava já falando que a amostra já custaria aqueles R$500. E o que eu fazia? Eu não vendia brinde, eu vendia uma consultoria de produtos. Então, eu entendia qual que era a verba dele, qual era o tema, né, daquele brinde, qual era o briefing, né, do assunto. E aí eu oferecia tudo que tinha no mercado disponível para ele dentro do briefing dele. Então eu acabava levando esse valor de consultoria e vendia meu produto muito mais caro que o mercado. Então eu trazia a solução que ele não precisava procurar em lugar nenhum, e ele pagava o preço que eu colocava no meu produto. Então, era uma estratégia boa de faturar. Na verdade, o objetivo é agregar valor àquilo que você está vendendo. Na verdade, eu não estou... eu faço a mesma coisa, tá? Talvez com outras palavras. Eu não vendo uma caneca. Eu vendo uma solução para o cliente fazer a divulgação da marca dele. É isso que eu faço. Se é uma caneca, se é uma camiseta, se é uma caneta, aí a gente vai decidir qual o melhor produto para ser comercializado, para ser fornecido para o cliente. Mas e quanto que ele tem para pagar também, né? Também. Porque o cliente de brinde, ele tem uma ideia que é barato, mas aí não é barato, né, personalizar. Não. Então, para o cliente fica meio decepcionante, né, por custar tão caro a marca dele num produto. Quando você vende para o cliente quase que pessoa física, vamos dizer assim, o cliente mesmo sendo uma empresa, ele vai comprar uma pequena quantidade para dar para os clientes dele, tem uma forma de tratamento. Quando você, ou de venda, né? Quando você vai conversar com uma agência, que aí tem também uma outra estratégia por trás, é completamente diferente, né? O discurso é completamente diferente. Sim. Então, é assim, na verdade, são duas coisas, né? Você precisa fazer precificação e marketing. Sim. Né? São duas etapas, né? Quer dizer, a precificação também não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Você tem que colocar ali a listagem das coisas que você vai usar, né? Tudo que está envolvido no seu produto, né? O seu custo fixo e o seu custo variável, é uma coisa que a gente também vai discutir na próxima etapa, né? Inclusive, a gente vai pedir para vocês o faturamento do mês passado, né? Que é do mês de outubro. Então, isso é essencial, assim, essencial para que a gente dê sequência no nosso programa, né? Então, a gente vai pedir esse faturamento. Então, primeiro você tem que precificar, não tem jeito. Tem que ver quais os seus custos, qual o preço da matéria-prima, qual o preço do concorrente, e fazer ali o seu preço, né? E o marketing vai vir e você vai fazer, né? Você vai ter a orientação de alguns consultores que a gente já agendou, né? E de finanças, e o rapaz que vai te ligar lá, o Danilo, para estar vendo aquela outra parte de fiscal, né? E
se precisar de alguma outra consultoria, a gente grita que o Sebrae tem uma fila. E vamos sim, não fica preocupado. Eu ia falar para você assistir, né, o que vai ter, o sprint que vai ter a semana que vem, mas agora eu fiquei sabendo que ele foi cancelado. Então, provavelmente venha uma outra data. Verdade. É verdade, né? A gente tinha falado que a gente só ia dar uma pincelada. Mas então, que bom, fiquem felizes, porque vocês apareceram aqui, já sabem o que te esperam na etapa 05, que é na etapa 05 a gente vai pegar. A gente vai precisar da continha que foi apresentada no 3, que é justamente qual é a continha mesmo? É produto de trabalho, que é... Ai, deu branco, me ajudem, meninas. Faturamento total, custo variável, dividido pelo custo variável dividido por pessoas ocupadas, isso mesmo. Mais o protótipo, que a partir da atividade 5, né, da etapa 5, é que vocês vão definir qual o protótipo que vocês vão colocar em ação. E voltando ao assunto do protótipo, né, ele mencionou que não sabia a forma que ele iria prototipar uma precificação. Precificação, para mim, é matemática. A matemática, para mim, é planilha. Eu acho que uma forma de prototipar, eu acredito que através de uma planilha você conseguiria ter uma mensuração, né? Porque a precificação nada mais é do que você ver o que você gasta da sua matéria-prima. Claro, você tem que obter um lucro para você chegar no seu cliente e ter um preço X, que é um preço viável, onde você não vai ter prejuízo. Então, eu acredito que após a consultoria, nada melhor, né, de um especialista, você consiga fazer a sua prototipagem, se for o tema escolhido mesmo para prototipagem, através de uma planilha. Eu acho que precificação é matemática. Matemática, para mim, é planilha. Minha opinião, mas disponibilizamos aí o link do banco de protótipo, né? Deixa eu procurar o link, gente. Espera só mais um minutinho, tá? Só vou fechar aqui para procurar o link. E eu acredito que lá tenha também algum norte. Não é possível que só o senhor vai prototipar a precificação, né? Em tantos ciclos que já teve. Mas eu acho que é uma forma de prototipagem, planilhar aí os custos, os gastos, os lucros, né? Através de uma planilha. Eu acho que fica... Não tem dúvida, só não precisa do senhor. Mas, assim, eu também concordo contigo, tá? Que passa por toda a avaliação financeira, matemática, mas esse ponto que a Karen comentou, eu já fui consultor, tá? Então, vender para o cliente o valor do teu produto é que vai permitir que você tenha o lucro que você está esperando. Assim, é muito mais fácil você vender, Karen talvez possa concordar comigo, é muito mais fácil você efetuar a venda depois que o cliente reconheceu o valor do teu produto. Com certeza. E valor não falo só de dinheiro, tá? Sim. É sua marca, né? Principalmente isso. Você está divulgando o seu sonho, o seu investimento, talvez, de uma vida inteira, né? Muito valor agregado. Exato. Pessoal, estou colocando o link, tá? Para vocês, já quem quiser dar uma olhada. E, de qualquer forma, a gente vai colocar no grupo, né, os slides, tá bom? E a gravação, para dar uma olhadinha, não se atentem a estar vendo esse material que a Aline disponibilizou, tá? Porque é bem, assim, interessante, é pertinente. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Deixa eu só terminar de colocar aqui. E assim, ó, para ideias, dá uma olhada no banco de protótipo do Sebrae. Quem sabe tem alguma coisa de precificação relacionada a brinde? Deve ter. Deixa eu só colocar o link aqui, que aí vocês já acessam rapidinho. Só mais um momento, por favor. Juliana, queria falar alguma coisa? Não.
E se colocasse Humberto. esses links no WhatsApp? Porque aqui eu acho que a gente perde. Coloco. Porque eu acho que Coloco quando mesmo porque encerra, encerramos, né? quando encerra aqui, eu acho que a gente não vai ter acesso a esse. É verdade. Aí A teria gente que... manda. A Kátia te envia, né? A eu Kátia ponho no grupo. te encaminha. Legal. Kátia, tira a obrigada. nossa fotinho. Pessoal, muito Fotinho. obrigada pela presença. Em plena sexta-feira, no meio da tarde, vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada. O que o Sebrae Olhem para gosta mim. é Olhem isso para mesmo, mim. de empresário engajado. Lembrando sempre que o protagonista, né, de todo o programa do Sebrae são os empresários. A gente está aqui apenas para facilitar. Para dar um apoio muito obrigada. moral para vocês irem para frente, não desistir. Pessoal, obrigada, viu? Obrigada Obrigado pela a vocês. Tira a confiança. fotinho? Obrigada, Obrigada, bom fim de gente. semana. Tchau, Bom obrigada. descanso. Semana, gente. Tchau, tchau. Bom final de Até semana. mais. Igualmente. Tchau.